Salve, salve, taverneiros e taverneiras! Estamos de volta em mais um episódio e hoje a gente vai desenhar e conversar, desenhar e resenhar sobre Tom Bombadil, que é um personagem bastante enigmático aí no Tolkienverso, né? Uma das criações mais diferenciadas. Eu não vou dizer polêmica, porque ele não é polêmico, mas é certamente um personagem que instiga bastante os fãs. E, enfim, vamos conversar sobre tudo isso. E hoje eu tô fazendo uma ilustração, uma criação própria. Normalmente eu sempre faço a releitura de algo que já existe, mas dessa vez eu decidi fazer um personagem aí que veio diretamente da minha cabecinha, claro. Como sempre gosto de dizer a todo mundo, todo artista precisa de muitas referências, então esse personagem não saiu unicamente da minha mente, né? Ele teve aí muitas inspirações, muitas análises para que eu tenha conseguido trazer esse Tom Bombadilo do jeito que eu gostaria. E eu vou chamar ele de Bombadilo porque eu chamo ele de Bombadilo, porque em uma das músicas que ele fica cantando lá no livro, ele fica se chamando de Bombadilo. Então eu comecei a chamar ele assim, desde a primeira vez que eu li. E eu lembro muito de Tom, porque, como eu acabei de falar para vocês, eu li Senhor dos Anéis e O Hobbit quando eu tinha 15 anos. E me marcou muito esse personagem, porque parecia que simplesmente ele fazia parte de um outro universo. Era como se ele tivesse, assim, destacado de toda aquela loucura que estava acontecendo naquele momento. E a gente ficava meio que sem entender, ao mesmo tempo achando que o personagem era, assim, um ponto de conforto, né? Aos poucos a gente foi entendendo mais ou menos o que era, quem era, o que era Tom Bombadil. E ele se torna esse amigo, né? Esse ponto de conforto, de descanso aí pro Frodo e pros amigos no momento ali de desespero, né? Que é quando eles se encontram pela primeira vez. E aí a gente vai conhecer o Tom e a Fruta Douro, que é a esposa dele. E não fica muito claro, né? De cara não fica muito claro quem é ou o que é o Tom Bombadil. Ele próprio não deixa claro, a esposa dele não deixa claro, e a gente também fica meio que sem entender o que danado que é esse personagem que consegue fazer coisas que outros personagens não conseguem. Por exemplo, ele não é afetado pelo anel, né? Ele pega no anel, ele pede pro Frodo mostrar pra ele o anel, né? Um anel que ele tava portando, e Frodo mostra e tipo, ele pega no anel, mas aquilo não tem nenhum efeito nele. Não, é quase como se fosse um nada, assim, um brinquedo, né? Uma coisa que não faz muito sentido para o Tom. E todo mundo fica muito surpreso com essa situação, né? Tipo, como assim esse cara não é afetado por esse objeto que afeta absolutamente todas as pessoas, inclusive o próprio Gandalf, a Galadriel, enfim, outros personagens que são, né, extremamente grandiosos, poderosos. Como que esse cara não se deixa afetar? O que é que ele tem de especial? Quem é? O que é esse cara? Fica esse enigma enorme, né, ao longo da história toda. Então eu fui dar uma bela pesquisada sobre Bombadil, né, sobre o que pode ser esse personagem, né, o que poderia ser. E de cara, já vamos logo à revelação bombástica. Não existe uma definição para Tom Bombadil, né? E o próprio Tolkien deixa esse personagem em aberto, deixa esse personagem à margem de interpretações, o que na minha opinião é extremamente positivo, porque realmente deu o que falar. Na minha opinião, o Tom Bombadil, ele é uma provocação do Tolkien. Ele é um presente do Tolkien para que os fãs possam também ter esse sentimento de criar, ter esse sentimento de pertencimento à obra, né? É como se ele estivesse convidando a gente para também fazer parte, né? Para também co-criar aquilo que ele trouxe pra gente, aquilo que ele apresentou pra gente. E, obviamente,
numa das cartas aí do Tolkien também, ele deixa claro que o Tom Bombadil foi criado para uma outra história. Na verdade, ele foi baseado num dos bonecos do filho dele, né? Foi feito para realmente uma outra situação que acabou entrando também no Senhor dos Anéis, mas não estava planejado para essa história. Então, sim, temos aí um outro uso, digamos assim, para um personagem antigo que o Tolkien acabou reaproveitando para dentro da história de Senhor dos Anéis. E eu acho que faz muito sentido dentro aqui da narrativa especificamente de Senhor dos Anéis, porque aí vamos falar do que eu penso, né? Da minha opinião sobre tudo que eu li, sobre tudo que eu vi aí, né? No Tolkien Verso. Os fãs falando, as discussões e tal. Eu não vi muita coisa, tá, gente? Porque realmente não... Se a gente começa a ver essas coisas, tipo assim, a coisa de se trancar numa caverna e nunca mais fazer nada da vida. Porque a galera conversa muito, faz muitas teorias e muitas ideias e começa a puxar histórias e livros e não sei o que, e pequenos trechos, enfim, não dá. Mas, pelo que eu vi, né, ele não é um Maiar, né? Ou seja, ele não é da galera, da turma, digamos assim, da turma do Gandalf. Ele não é da turma da... Ele não é um elfo, né? Ele não é da turma do Gandalf, do Sauron, né? Que também era um Maiar e depois traiu ali. Né? Na verdade, ele continua sendo, ao que tudo indica, mas com traições pelo meio. Ele não é um elfo, obviamente. Ele não tem característica nenhuma de elfo. Ele não é um anão, não faz o menor sentido. Ele não é um hobbit. E, na verdade, a própria descrição dele, né, é que ele já estava ali, já era velho quando os primeiros elfos surgiram lá e tal. As primeiras terras surgiram. Tipo assim, o cara já era velho nessa época, assim. Ele também, né, ao que tudo indica, não envelhece. Já que ele viu muitas coisas florescerem, acontecerem, né? Ele viu o surgimento da Terra, de certa forma. Então, ele estava lá há muito tempo. Há muitíssimo, tá muito mais tempo do que o que a gente consegue mensurar. Porque, se a gente para pra pensar, o próprio Gandalf e os próprios elfos são velhos. O próprio o Legolas é velhão já. Então, assim, há quanto tempo que essa criatura estava lá? Não sabemos, tá? Então, assim, a gente começa a pensar que Bombadil pode ser, pelo menos na minha opinião, algo acima de tudo isso, né? E principalmente pelos poderes ali que ele vai demonstrando ao longo do tempo, ele ensina uma canção pro Frodo e pro Sam, né? Tipo, como se fosse uma oração para evocar ele em situações de perigo. E eles se metem numa situação de perigo e evocam Bombadil com esta canção. E Bombadil, surge lá do lado deles. Então, assim, quem é a criatura que tem a capacidade de fazer isso? Eu não sei de nenhum dos... Eu não sei, realmente não sei. Eu sou leiga no assunto. Mas eu não sei de nenhum dos personagens, não tenho conhecimento de nenhum dos personagens dessa história que tenham essa característica de aparecer e desaparecer rapidamente, sair de um lugar e ir pro outro. De repente, assim, do nada. Eu não sei da existência disso. Então a gente fica pensando, esse cara é uma entidade, esse cara ele é um ser que a gente, de uma espécie talvez que tenha sido extinta, né? Uma espécie que a gente não conhece mais, já que ele é muito antigo, né? Também uma das coisas que a Frutadouro fala é que ele não é dono das terras, daquelas terras, porque seria um fardo muito grande para ele ser dono daquelas terras. Ele cuida das terras, mas ele não é dono, ele não possui as terras. E aí a gente vai começando a entender algumas coisas sobre Tom, pelo menos na minha mente foi começando a surgir uma ideia de que possivelmente ele é uma energia da Terra, quase como se ele fosse... Aí o pessoal os jovens místicos vão saber do que eu tô falando aqui. Eu tô falando basicamente é como se ele fosse não é um avatar o nome,
Um elemental, isso, eu estava procurando essa palavra. É como se ele fosse um elemental, que é uma energia, um ser, uma entidade protetora da natureza, né? Aí tem elemental da terra, tem o elemental da floresta, das águas, enfim, tem elementais para proteger os biomas, os animais, etc, etc. Né? Então, a gente pode, talvez, pensar que o Tom Bombadil e também, por que não, né, a Frutadouro, a companheira dele, a esposa dele, sejam energias, sejam entidades protetoras da natureza, né, muito, muito próximos ali do que seriam os hobbits, mas sem serem os hobbits. Eles não são os hobbits, eles são... É como se fossem algo acima e para fora dos hobbits também. Acima e à parte, né? Vamos dizer assim. É como se ele fosse a própria essência da natureza, a própria energia da natureza, né? Ele conversa com a natureza, ele conversa com a terra, ele é a própria terra, ele é o próprio o solo, né? Ele é as flores, ele é a energia das frutas, ele é a energia de todo esse ecossistema que sustenta o planeta, né? Que sustenta a Terra-média, digamos assim. Ou pelo menos que sustenta a região onde ele mora, né? Onde ele vive. Já que uma das coisas que o Gandalf fala sobre ele é que ele vive acumulando musgo, né? Então, assim, é como se ele só se importasse com aquele mundinho dele, né? Aquilo que ele vive e tal. Ao mesmo tempo que o mundinho dele é um mundo gigantesco. Porque se a gente para pra pensar que ele tem todo um ecossistema pra cuidar, né? Pra gerir, pra alimentar e ser alimentado, ele cuida de absolutamente tudo aquilo que está acontecendo, né? E uma das coisas que a gente pode observar também é o fato de o anel não fazer a menor diferença para ele, é porque simplesmente ele é um cara sem ambições, né? Ele se demonstra ser um cara, como eu já falei para vocês, na minha interpretação, ele tá muito acima de tudo que tá acontecendo. Não acima no sentido de ser alguém arrogante e etc., mas no sentido de... É como se ele já tivesse superado algumas ambições que alguns daqueles seres, mesmo os seres mais superiores, né, mais evoluídos daquele mundo, daquele imaginário, é como se ele já tivesse passado por aquele estágio e ele tá bem acima de tudo isso. Então, para ele, o anel não oferece perigo, não oferece risco, porque ele não ambiciona poder nenhum, né? Ele não ambiciona posses, ele não ambiciona terras, ele não ambiciona dominar pessoas. Ele não quer absolutamente nada disso, ele quer viver. E vive, né? A única preocupação dele é viver em harmonia com o ecossistema. É fazer com que o ecossistema continue funcionando, continue organizado, continue tudo tranquilo, tudo do jeito que deveria estar, né? Tanto que naquele momento que o Carvalho prende os hobbits, ele fala, pô, isso aqui eu resolvo tranquilo, isso aqui eu resolvo rapidinho, vou lá trocar uma ideia com ele. Ele não fala assim, né, gente? Mas, em resumo, ele fala, vou lá trocar uma ideia com ele, daqui a pouco a gente resolve isso rapidamente. E ele vai lá e fala, irmão, solta os caras, deixa os caras viver a vida deles, né? Toma aí uma terrinha pra você, uma aguinha, fica aí tranquilo e é nóis. E é nóis que voa. Então, ele tem poder sobre a natureza. Ainda tem isso, né? E não é um poder, assim, não é algo como o poder do Sauron, né? Não é uma coisa rígida, não é uma coisa impositiva, né? É uma coisa livre. É uma coisa muito... É um poder muito no sentido de carinho, de afeto, de diálogo, né? Justamente, na minha opinião, mais uma vez, pelo fato dele fazer parte deste ecossistema, dele ser o cerne, né? A alma de todo esse ecossistema. É também como se ele fosse o grande pai, né? E a Frutadouro fosse a grande mãe de tudo isso que está acontecendo ali ao redor, né? Em termos de natureza, que eu quero dizer, né?
da terra mesmo, né? Do florescer das coisas, né? Da fertilidade dessa terra. Principalmente porque uma das críticas muito fortes de toda essa trama, né? De toda essa história do Tolkien também é com relação ao desmatamento, né? É com relação às guerras e, enfim, o empobrecimento da natureza, a industrialização, o início ali de todo um sistema de trabalho muito, muito maluco. Enfim, aí a gente já entra em outros temas também que eu acho que eu nem devo falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas é uma das críticas muito presente aqui na história, né? É muito forte, muito intenso. E para ele, acredito que naquela época também foi uma das motivações que fez ele falar tanto da natureza e, obviamente, colocar um personagem desses, né? Colocar um personagem desses que, inclusive, olha como se amarra essa teoria. Inclusive, era um personagem que dependia da vitória do Frodo, do sucesso do Frodo conseguir destruir o anel para que ele e o ecossistema... Nossa, tudo se amarra. Ele precisava que o Frodo realmente conseguisse destruir o anel para que ele e o ecossistema dele continuassem a salvo. Se o Frodo não conseguisse obter sucesso, né, na empreitada do anel, na destruição do anel, todo o ecossistema, toda a natureza iria embora. Porque era um grande plano do Sauron realmente derrubar tudo, né? Como ele já estava fazendo. Como o próprio Saruman já estava fazendo também. Saruman, aquela véia louca, já estava destruindo completamente tudo. Já estava devastando e fazendo com que os seres ficassem completamente distantes da sua própria essência, né? Ele fez lá o cruzamento de raças que deu tudo errado. Então, assim, ele criou um monte de gente sem juízo, sem cérebro, somente pronta para obedecer aos comandos dele. E era um grande plano que ele tinha, né? Eu não sou também nenhuma entendedora de Saruman, mas dá para perceber que ele é um grande de um cagão e um grande de um traidor, né? É uma gay amargurada e traidora. Então, assim, fica bem difícil de sustentar, né? Mas, enfim, estamos falando aqui sobre Tom Bombadil, que vai num caminho aí totalmente à contramão do Saruman, né? E do Sauron e de tudo que representa aí o caos, né? Ele é esse ponto de equilíbrio, esse ponto de respiro, esse ponto de paz na história, tanto que quando ele aparece, né, a primeira vez que a gente vê o Tom Bombadil chegando assim, como se nada importasse no mundo, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô cantando, eu tô feliz, eu tô saltitando, assim, super em harmonia com o mundo. Tipo assim, a gente fica mesmo, por que esse cara tá desse jeito? Quem é esse homem, né? Acho que eu falei isso no início do vídeo, assim. Mas ele se destaca muito da história, porque a gente percebe como que ele brinca, como que ele se diverte com a ideia de que há pessoas naquele universo que realmente estão brigando por poder, que estão brigando por um ponto de vista que no fim das contas vai levar elas a viverem no mundo de ilusão, viverem no mundo de absoluto controle, viverem no mundo completamente devastado, destruído, simplesmente para satisfazer uma vontade muito particular, né? Então, eu acho que na cabeça dele, né, para ele, tudo aquilo não tinha nenhum fundamento, né? Tudo aquilo realmente não fazia o menor sentido, tanto que uma das possibilidades que levantaram foi deixar o anel com o Tom, para meio que ele cuidasse do anel, escondesse o anel. E imediatamente já descartaram essa possibilidade, porque disseram, cara, realmente ele não é pra ele, tá? Ele vai esquecer desse anel, ele vai jogar fora, ele vai deixar pra lá, porque o rolê dele não é esse, ele não tá nem aí pra isso. Então, assim, e esse cara era realmente um cara, uma entidade, uma pessoa, um ser, uma energia? Não sabemos, tá? Não sabemos, mas o que sabemos é que eu me diverti muito no vídeo de hoje, nessa ilustração. Espero que vocês tenham gostado muito da minha visão aí, da minha leitura de Tom Bombadil. E
Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ative notificações para você ficar por dentro do próximo vídeo. E é isso. Deixa um comentário para mim, porque eu quero saber a sua opinião sobre o Tom Bombadil. Muita coisa que eu não sei. E a gente se vê no próximo vídeo.